Filhos que foram muito cuidados e sentem dificuldade no momento de cuidar. Filhos mimados, com pais que se antecipavam às necessidades deles, que foram colocando airbag na vida. Pais bons leitores das necessidades, sensíveis, atentos, que estavam ali de olho e iam se antecipando. A hora do lanche na escola, mandava uma garrafinha com gelinho dentro, porque na hora ia para o suco não ficar quente, punha pedrinha de gelo, fechava a garrafinha. Na hora de tomar banho, saindo da natação, colocava roupa rápido para não sentir frio. Pensava, se antecipavam aos problemas. Como é que será que esses filhos foram criados? Como é que será que esses filhos foram preparados, protegidos? Eles não precisavam muito se preocupar, se antever os problemas, porque alguém estava pensando por eles. Alguém estava fazendo isso por eles. Então eles eram cuidados, eles eram como se fosse aparados os caminhos onde eles iam passando, né? Colocando airbags contra os impactos da vida. E daí, como é que esse filho cresce? Acostumado a ser cuidado, acostumado a não precisar prestar atenção muito aos problemas, às dificuldades, às intempéries da vida, porque alguém estava pensando por eles, alguém estava criando as melhores oportunidades e situações de proteção, de cuidado, de evitar que os problemas graves acontecessem, que esse filho passasse por perrengues na vida, que sofresse. Pais tentando evitar o sofrimento dos filhos. E aí o que acontece? Quando o jogo inverte, quando a roda gigante da vida desce, né, lá de cima de quem é cuidado, gira e agora precisa cuidar, não sabe cuidar, se irrita, não tem arcabouço, não tem arsenal, não tem repertório para poder cuidar desse pai e dessa mãe, porque se sente irritado, se sente sem ânimo, sem disponibilidade, sem energia, sem forças, sem paciência. Porque quem foi muito cuidado quer continuar no lugar de ser cuidado, esperando que venha do outro sempre. E aí, quando o outro que precisa que se veja e se antecipe às suas necessidades, o que é estar de olho no outro, né? Então, um idoso com uma demência, começando a apresentar uma demência senil e que vai pôr uma roupa e põe a roupa ao contrário, põe a roupa do avesso. Quem é que pode estar olhando? Vai no banheiro, ao invés de fechar a calça, o zíper não fecha, sai com o zíper aberto. Como que pode estar com o olho nesse outro, atento às necessidades dele, para que ele não passe um papel tão ridículo no social, que vai estar olhando, que vai estar julgando as marcas da senilidade? Quem é esse filho que pode estar fazendo isso? Né? Ele vai ter que pagar um cuidador especializado de idosos? Vai ter que delegar esse serviço, terceirizar? Pode ser que ele faça isso. Ou é ele que vai escolher cuidar? Ou é ele que vai escolher estar perto? Ou mesmo para delegar, como dizia minha mãe sempre, né? Para pedir, para mandar, tem que saber fazer. Minha mãe sempre falou isso. Para mandar, tem que saber fazer. Então, o quanto que eu sei e estou atento e estou ocupado das necessidades dos meus pais que envelheceram, para até orientar alguém que vai cuidar, né? Me lembro de uma amiga que dizia sempre para a cuidadora da mãe com Alzheimer, dizia assim: olha como você toca esse corpo. É um corpo que já amou, é um corpo que já pariu, é um corpo que já fez sexo, não é mais como o corpo da criança. É diferente quem cuida de criança e quem cuida de idosos. Quem cuida de crianças tem uma vida, a criança tem uma vida inteira pela frente, um futuro inteiro pela frente. É um corpo que ainda vai ser tocado, é um corpo que ainda vai ter experiências, é um corpo ainda imaculado, né? Ainda um corpo literalmente virgem. Agora do idoso não, ele já foi longe no tempo, é um corpo que já foi tocado, um corpo que já teve experiências, já teve sensações, tem muita história para trás. E a gente precisa saber sobre isso. Ter conhecimento dos aspectos psicológicos do envelhecimento vai nos ajudar a orientar quem vai cuidar dos nossos pais, se for essa a nossa escolha de delegar e terceirizar os serviços. E quando somos nós ali perto, pode não estar às 24 horas por dia, mas as horas que temos junto, como vamos lidar com essas limitações, com essas necessidades
quando de tão cuidados, e que dá para chamar de mimados, paparicados que fomos, como agora vamos cuidar deles? O que nós temos para dar? O que nós temos para entregar? Qual é a nossa possibilidade? Qual é o nosso repertório simbólico? Qual é o nosso estofo? Isso é muito importante. Por quê? Porque não é só dar, nós também vamos receber. É uma troca de aprendizados, é uma troca de crescimento, é uma troca de amadurecimento, é uma troca de alçar e ir a lugares da vida onde nós não fomos, pela oportunidade de cuidar. Como dizia a professora na aula de Pilates, né? Sobe, né? Estica como se tivesse um fiozinho puxando para cima. É isso que o chamado para cuidar dos nossos pais, que estão envelhecendo, que estão no último giro da vida. Porque a velhice é o momento antes da morte chegar. Eles estão no último giro da vida. Então, poder entregar, servir, cuidar, é também se cuidar. É também fazer um benefício ao velho que nós estamos nos construindo para sermos. Nós, envelhecentes, né, 45 até 60 anos, porque quando nós fizermos 60 anos no Brasil, nós já seremos chamados de idosos. Vaga preferencial, lugar no ônibus, lugar no metrô. Essa possibilidade de servir, essa possibilidade de ser chamado a se extraterritorializar, que quer dizer isso, ir lá na visão do outro, tentar ir lá no campo dele, tentar ir lá sentir como ele sente, quais seriam as necessidades e se antecipar, podendo amenizar esse momento que eles estão passando, que já tem tantas dificuldades. Como é difícil, né? Tem uma pessoa aí que fez um teste para tentar uma experiência, para ver como os idosos se sentem, e amarrou, pôs caneleiras nas pernas dos jovens, peso, aqueles pezinhos que a gente usa na academia, colocou, ande agora, fica mais pesado, cansa. Eu vejo minha mãe que é toda coquete, né, cabelinho, roupinha, minha mãe magrinha, assim, ela gosta de usar umas roupas modernas, ela engana a gente com a idade que ela tem. E na hora que ela vai sair do carro, que eu vejo aquela dificuldade pesada. Eu falo, mãe, você não me ajuda, porque você parece uma gatinha cocota e você é uma velha. É uma velha de 82 anos. É uma velha. É uma velha. Uma velha que precisa o quê da filha? Esteja ali tentando amenizar esse peso. Tentando amenizar as vicissitudes do que não tem jeito, como ela fez comigo. Ela tentou me poupar de passar problemas. Ela tentou tornar a vida o máximo macia do que ela conseguiu. Será que agora eu tenho estofo para retornar? Será que nós temos? Será que nós temos essa mesma disponibilidade que eles tiveram conosco? Ou a gente está sacudo, cansado, se sentindo amaldiçoado de ter que ser a bola da vez em cuidar? Não, azarado, cansado, que eu queria estar livre, que eu queria estar fazendo minhas coisas, que eu queria estar não sei aonde. Não, é esse o chamado agora. Você está exatamente onde você tinha que estar, porque é isso que a vida está te chamando, para crescer, para amadurecer, para olhar as coisas lá que você não gosta neles e fazer diferente. E você vai ver como é diferente, como é difícil. Como é difícil tentar fazer diferente. Quando vemos, estamos repetindo, e daí é aquilo que nos irrita pra caramba. É porque a gente está fazendo igual. Pode olhar, presta atenção, olhe bem, preste atenção. Olhe bem, para você ver. Então, aproveitar, utilizar esse momento da velhice deles para redesenhar, reprogramar, fazer um projeto do velho que nós queremos ser, da velha que nós queremos ser. Como que eu posso estar diferente lá na frente, precisar menos dos meus filhos, ou estar em situações, em posicionamentos, disposições diferentes do que eles estão? Como será que eu posso fazer isso? São perguntas, são questões que a velhice deles nos oferece como oportunidade. É um privilégio poder cuidar dos pais. Como diz a Bíblia, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é honrar? Aprender com a história deles. Pegar o que é bom
e continuar no seu comportamento, na sua vida, na tradição, manter tradições, e o que não te serve, joga fora no lixo. Mas não é fácil isso. Isso é um exercício, como ir na academia, fazer musculação, é um exercício, como comer direito, como mudar um comportamento, exige vigiar e orar, exige atenção, exige cuidado, estar ali. Então, mudar, não sermos como os nossos pais, naquilo que nós não gostamos e não concordamos, demanda trabalho. Demanda um trabalho psíquico, demanda um trabalho subjetivo, demanda 3 passos para frente, 2 para trás. 4 para frente, 2 para trás. Vai tendo o lucro, né? Mas é aproveitar esse momento do cuidar para crescer, amadurecer, trabalhar paciência, trabalhar compaixão, né? Respirar, fazer as suas práticas de autocuidado. Quanto mais a gente se cuida, melhor a gente consegue cuidar. Difícil uma pessoa exausta conseguir cuidar. Ela vai cuidar do mesmo jeito que ela tá. Esses dias um cirurgião, meu filho caiu, quebrou a clavícula de skate e precisou fazer uma cirurgia. E ele olhou assim, ele é muito sensível, ele olhou e disse assim, mãe, como esse médico tá cansado na hora que o cirurgião chegou para falar com ele. Ele tá cansado, sim, muita demanda, muito trabalho. Sentiu, né, energeticamente isso. Então, quanto que nós podemos, então, nos resetar, quer dizer isso o quê? Renovar a nossa energia, né, com práticas que, né, agora acabei de subir da piscina, né, tava nadando aqui onde eu tô cuidando dos meus pais, morando aqui tem piscina, eu fui nadar, eu fui respirar, eu vou na academia, eu tento comer alimentos que me nutram, que me energizem, não que me roubam energia. Sim, muito açúcar, vai te roubar energia. Nesse momento que você precisa estar com vigor para cuidar, né? Então, olha que oportunidade de rebuilding, né? Reconstruir o seu corpo, um corpo mais energético, mais saudável, pensamentos espiritualizados, porque na hora que ela vai dormir, eu venho aqui para o quarto, eu faço as minhas orações, as minhas preces, as minhas meditações, os meus respiros, assisto os conteúdos que me animam também para estar energizada e pronta para quando ela for precisar de mim, quando eles forem precisar. Então, filhos muito cuidados, filhos muito mimados, eles vão ter mais dificuldades na hora de entregar, porque eles foram muito acostumados a serem servidos. Venha a nós e nada ao vosso reino, né? Como dizem, né? Como é que é? Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Quer dizer, como dizem, tem uma frase comum que dizia assim, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. O que quer dizer isso? Como se fosse insuficiente o que nós vamos dar de retorno. E nunca vai ser o suficiente. Não estou dizendo de uma perfeição, não é. Não é sobre isso. É sobre a disponibilidade de pegar a onda que a vida trouxe e não escapar dela. Não tentar desviar dela. Tipo, isso não é comigo, é com o outro. Você vai perder a chance. Essa seria a chance de você crescer, de você se visitar, se espiritualizar, começar a criar uma teoria de morte. Sim, teu pai e tua mãe velhos, eles vão morrer. Tá? Todo mundo vai. Mas ali, depois da morte, vem. Depois da morte não sei o que vem. Mas depois da velhice, vem a morte. Então, lidar com idosos é ter uma teoria sobre morte. E o que é que tem? Vou reencontrar minha mãe e meu pai um dia. Eu fui mãe deles em outra vida e não fiz direito o que eu tinha que fazer, agora estou tendo a chance. Eu não sei. Escolhi esse ventre para nascer, diz François Doutor, então eu tenho responsabilidade por isso, por eles. Qual é a teoria que você vai construir? É importante ter uma teoria para na hora da aflição respirar, como com os nossos filhos. Aquela hora que dá vontade de jogar contra a parede. A gente tem pessoas que passam ao ato e fazem isso, né? Por menos repertório simbólico, fazem. Eu trabalhei com crianças em situação de vulnerabilidade social que me mostravam, ó psicóloga, isso aqui minha mãe me queimou com cigarro. Olha, psicóloga, isso aqui meu pai me atirou contra a parede. Nós sabemos disso.
pessoas que passam ao ato. E sabemos também de tantos idosos agredidos. Por isso, por falta de paciência, porque chega uma hora que tira do sério mesmo. É porque ficou velho, que ficou bonzinho, santinho, um amor. Não. Vai envelhecer conforme viveu. E nós que somos chamados a cuidar, que a vida trouxe essa situação agora, como nós vamos compreender? Ah, bem feito, merece mesmo, plantou isso. Você tá aí falando, Regina, dessa sua mãe aí que te cuidou, mas não é o caso da minha, né? Fui doado, a minha mãe foi embora, a minha mãe me largou, minha mãe me trocou por um namorado, a minha mãe me abandonou. Não importa, você escolheu essa história que você tem. Se responsabilize por ela e cresça, e seja diferente, e apareça, né? E para poder cantar como eles, não ser os mesmos e vivermos como os nossos pais. O que de diferente você está fazendo? Então, essa é uma oportunidade de aprender a cuidar, a servir. O serviço nos engrandece, espiritualmente nos lapida, forja, e daí vai ficar tudo mais fácil na vida. Aproveite, se você deixar desviar essa oportunidade, a vida vai te pôr outras, tomara que ela ponha, para você virar gente, crescer, virar mais gente, né? No sentido de, para que estamos nesse mundo? Né? Se não para atender, para servir, para crescer, para nos lapidarmos e sermos melhores do que aqui chegamos. E teu pai também, de alguma maneira, eles contribuíram para você ser o ser que você é. E agora, no final das contas, fecha as contas, que no fim das contas, é o fim das contas na vida deles. O que é que você vai ajudar? Como é que você está contribuindo? Como é que nós podemos ajudá-los e nos ajudar ajudando? Eles também se ajudaram nos criando, sendo pai e mãe. Eles estavam se ocupando na vida e plantando, fazendo seus créditos aí, né, espirituais, morais, e nós temos essa chance agora, diante do chamado, em sermos convocados a servir. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se preserve os dias na terra, se prolonguem, que o Senhor teu Deus te dá, e aí, com muita bênção, na lei do plantio, da colheita, você vai ter quem cuide de você também. O que o homem semear, isto também ceifará.